galera, bem-vindos a mais uma aula, mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu trouxe um pequeno projeto sobre encriptação de senhas. O tema segurança da informação nunca foi tão grande. As pessoas estão cada vez mais conectadas, mais com informações dentro dos seus aplicativos. Então o seu celular, ele tem sua conta no banco, ele tem o seu cartão de crédito, ele tem suas informações pessoais. Então se alguém por algum motivo conseguir invadir o seu celular, ele tem acesso a quase tudo seu. Então, o tema segurança de informação, proteção de dados nunca foi tão grande. Então, eu resolvi criar um pequeno projeto aqui sobre encriptação de senhas. Então, como que você dificultaria para um hacker, por exemplo, descobrir a sua senha? Então, para começar, se inscreve no canal, like no vídeo e a gente já pode vir aqui para o projeto. Então, primeira coisa, bibliotecas. Então, a gente vai vir aqui em cima e importar from cryptography. Então, a gente vai importar essa biblioteca aqui, ponto .fornet, import fornet, em maiúsculo, tá? Isso aqui é uma classe que a gente está importando de dentro da biblioteca, certo? Na linha de baixo aqui, a gente vai chamar uma variável chamada chave secreta, tá? Essa chave secreta vai ser o valor encriptado da sua senha. Então, a gente vai colocar aqui fornet.generate key. Então, generate key. Coloco um underline aqui e essa aqui vai ser uma função. Então, esse fornet, ele está dando um erro aqui. Sim, fornet. Ele acabou que não estava importando ali, mas a gente colocou aqui para importar e o generate key. Na linha de baixo aqui a gente vai colocar um fornet, mas esse fornet aqui não vai ser a classe, vai ser em minúsculo, porque vai ser uma variável, tá? E a gente vai chamar aqui um fornet chave secreta. Então, a gente criou uma variável, chamou a função generateKey e colocou essa classe aqui dentro com um parâmetro de chave secreta e uma variável. Eu coloquei essa variável de Fernet para ficar mais fácil de associar, tá? Depois aqui embaixo a gente vai criar uma função. Então, essa função a gente vai chamar de criptografar, que vai ser a função que vai encriptar a nossa senha. E aqui embaixo a gente vai colocar um return. Antes de colocar return, a gente tem que colocar aqui um parâmetro. Esse parâmetro vai ser o parâmetro senha, que vai ser a nossa senha. Então, a gente vai criptografar a senha. Então, a gente coloca ela aqui como parâmetro. Aqui embaixo, a gente vai chamar variável Fernet, tá? Não é a classe, é essa variável aqui. E a gente vai colocar a função encrypt, que é uma função que está dentro da biblioteca. Então, a gente colocou dessa maneira aqui para ficar mais fácil de chamar depois. E aí, aqui você vai colocar senha, .encode, que seria para codificar a sua senha, e aqui fora você vai colocar o decode para ele decodificar a sua senha depois. Então, aqui já é uma função extremamente simples e ela já está pronta para criptografar a sua senha. Aqui embaixo a gente vai colocar o descriptografar. Então, descriptografar. E aqui nesse caso ela não vai com o parâmetro senha, ela vai com o parâmetro senha criptografada, tá? Então, a gente vai colocar essa variável depois, mas o parâmetro dela vai ser pegar a senha criptografada e descriptografar ela, certo? Aqui embaixo, um return, e nesse return a gente vai chamar a variável fornet, acabei escrevendo return errado aqui, mas a gente vai pegar a variável fornet, vai colocar a função decrypt, que seria para desencriptar, vai colocar aqui senha criptografada, encode e decode. Eu acho que é essa mesma estrutura aqui que ele me sugeriu. Então, senha criptografada, ponto, encode e decode. Então, essa é a estrutura para criptografar e descriptografar. É realmente bem simples quando você utiliza essa biblioteca. E aqui embaixo, no geral, já está pronto a estrutura para encriptar e desencriptar a sua senha. Agora a gente vai passar as variáveis que ele vai trabalhar. Então aqui eu vou passar uma variável de senha original, tá? Essa senha original, eu vou passar uma variável com a minha senha aqui dentro, mas nesse caso você pode substituir por um input, tá? Eu já estou dando o valor da senha para ficar mais fácil de chamar para exemplificar aqui na aula. Mas se você quiser transformar essa variável num input, para você digitar uma senha na hora que você quiser e ele encriptar ali para você na hora, você pode, tá? Então fica até melhor, mas no caso aqui eu não vou colocar um input para simplificar um pouco a nossa aula aqui, certo? Aqui na linha de baixo, senha criptografada. Então, essa variável de senha criptografada, a gente vai chamar a função criptografar e vai colocar a senha original, tá? Então, esse senha original é a mesma coisa desse parâmetro aqui, mas como eu já disse, você não precisa copiar
da mesma maneira que está aqui. Esse senha aqui é só para dizer que tem um parâmetro, mas não necessariamente diz que esse parâmetro tem que ser chamado de senha. Tem que ter apenas um parâmetro ali e no caso vai ser o senha original. Se você quiser, para ficar mais fácil de entender, tirar o original e manter só a senha, tudo bem, mas aí você tem que colocar aqui dentro da mesma maneira que está aqui, tá? Você tem que respeitar aqui apenas. Na linha de baixo, a gente vai colocar a senha descriptografada. Então, a gente vai chamar aqui a variável senha descriptografada. Então, aqui nessa senha descriptografada, a gente vai chamar a função descriptografar e vai colocar a variável senha criptografada. Então, nesse caso aqui ficou igual porque a gente está mais ou menos com a mesma estrutura. Então, é o parâmetro senha descriptografada e aqui senha criptografada. Se você quiser mudar o nome dessa variável aqui e colocar outra coisa, você pode, você só tem que alterar aqui na hora que você for chamar a função. E aí, para finalizar, é só colocar um print. Dentro desse print aqui, a gente vai colocar o seguinte. A gente pode colocar o senha. Opa, a gente pode colocar aqui o senha original. Então, senha original. Coloca um 2 pontos aqui e coloca a variável senha original aqui dentro. Porque aí a gente está fazendo como se fosse uma legenda. Então, ele vai colocar a senha original e embaixo ele vai colocar a senha criptografada. A gente pode colocar desencriptografada também para mostrar o processo de criptografar e descriptografar. Então, a gente tem aqui a senha original. A gente vai colocar um outro print aqui. Dentro desse print, a gente vai colocar senha criptografada. E aí a gente pode colocar aqui a variável senha criptografada, que ele já colocou aqui para mim. E na linha de baixo, como eu disse, a gente pode colocar o descriptografada para mostrar o processo inverso. Então, coloca aqui senha descriptografada, coloca aqui a variável, fecha essa variável e basicamente esse é o código, já está pronto. Então eu vou rodar aqui no meu output para mostrar tudo como funciona e aqui ele trouxe para mim a senha original é minha senha, a senha criptografada é isso aqui, tá? Então é realmente bem difícil de você conseguir entender isso aqui, tá? Geralmente você não vai entender você mesmo, tá? Você vai ter que criar um código para hackear isso aqui, ele descriptografar para você. Então, no geral, é assim que funciona a criptografação de senhas, tá? Então aqui, e ela desencriptada tá aqui como minha senha, e ele fez tudo isso em 1 segundo, quase 2, então é realmente bem rápido, tá? Então, essa é uma ideia de projeto de como funciona a encriptação de senhas. Obviamente, numa empresa mesmo, isso aqui vai ser bem mais complexo e vai depender de empresa para empresa qual sistema de encriptação ela usa, mas essa é a ideia de como você cria um criptografador de senhas. Então, isso aqui é excelente para você colocar no seu portfólio, por exemplo, se você quer trabalhar na área de segurança da informação e quer aplicar para alguma empresa e mostrar o seu portfólio, esse projeto é excelente para você mostrar para ele, certo? Então, por essa aula é só isso. Eu fico por aqui. Se inscreve no canal, like no vídeo e aqui na descrição tem diversos links interessantes para você dar uma olhada. Então, redes sociais e alguns outros projetos. Então, por essa aula é só isso. Fico por aqui. Dá uma olhada na descrição, se inscreve no canal, like no vídeo e até a próxima.